Se você tem uma empresa e vai se casar em 2026, existe uma decisão que pode valer mais do que qualquer cláusula do seu contrato social: o regime de bens que você escolhe no cartório. A maioria dos empresários resolve isso em 5 minutos sem entender o que está assinando. Eu me chamo Marcos Paulo Prudêncio, sou advogado e especialista em direito de família, sucessões e direito imobiliário. Hoje eu vou te explicar como funciona cada regime de bens no Brasil. E você vai entender também o que muda quando existe uma empresa no patrimônio de um dos dois e por que a solução que a maioria dos empresários escolhe pode não proteger exatamente o que você pensa que protege. Se você é empresário, sócio ou está construindo patrimônio, esse vídeo é para você. Já se inscreve aqui no canal porque toda semana eu trago um tema assim, direto ao ponto e sem muito juridiquês. No Brasil hoje existem 5 principais regimes de bens. O primeiro deles é a comunhão parcial. Esse é o regime automático, então se você escolhe se casar e não escolhe absolutamente nada, é nesse regime de bens que você cai. Nele, tudo que você adquire durante o casamento pertence aos dois. E aqui já mora o primeiro problema para quem tem empresas. Se a sua empresa existia antes do casamento, ela em si não entra na partilha, mas os aportes feitos durante o seu casamento, os lucros que você reinvestiu, tudo isso pode acabar sim sendo discutido. Inclusive, a valorização das empresas durante o casamento poderá passar a ser dos dois a partir do novo Código Civil. É exatamente por isso que a apuração de haveres e valorização de cotas sociais viram uma enorme dor de cabeça em divórcios de empresários. O regime a princípio parece ser simples, mas na prática existem camadas que a maioria não enxerga até estar no meio de um processo. Deixa eu te dar um exemplo prático disso. Imagina um sócio que antes de se casar tinha 30% de uma empresa. Durante o casamento, essa empresa cresce, esse sócio faz novos aportes, a empresa distribui mais lucros e ele reinveste no próprio negócio. Na cabeça dele ele pensa, beleza, a empresa é minha, já era minha antes de casar, então não tem discussão. Só que no divórcio o que vai ser discutido não é a empresa em si, é o quanto ela valorizou, foram os aportes feitos durante o casamento e os lucros reinvestidos nesse tempo em que ele esteve casado. E é aqui que você vai ver a ideia de perícia contábil, apuração de haveres e meses e anos de processo para chegar no número e finalmente fazer a partilha do seu divórcio. É um problema que começou no dia do seu casamento, mas que só aparece anos depois, na pior hora possível. Bom, mas seguindo falando do segundo regime de bens, a comunhão universal, onde tudo se comunica, o que você já tinha antes de casar, o que vem depois, as heranças, as doações, enfim, absolutamente tudo entra nesse regime. E para quem tem empresa, esse é o regime que menos interessa, porque é o que menos protege. Não existe separação do patrimônio pessoal e o patrimônio empresarial. Então não tem por que a gente se alongar muito nesse regime, porque se há uma preocupação sua em relação à sua empresa, certamente esse regime a gente não vai cogitar para você, pelo menos nesse momento, se você é uma pessoa jovem. O terceiro regime é a separação convencional, que é o que a maioria dos empresários escolhe por instinto, porque pensa que nela cada um fica com o que é seu, e até faz sentido, só que existe uma súmula 377, que abre uma exceção importante. Se o outro cônjuge, por exemplo, a sua esposa, conseguir provar que ela contribuiu, mesmo que indiretamente, cuidando da casa, da família, ou até diretamente, trabalhando com você, nessa empresa, para a construção dela, para a construção do seu patrimônio, durante esse casamento, ela pode ter direito a uma indenização em que pese vocês terem escolhido esse regime de bens. Eu acredito que você tenha percebido, mas a contribuição indireta é um conceito bem mais amplo do que parece, então não se engane. Isso significa que a separação convencional de bens sozinha, sem cuidado algum, não é uma blindagem completa. É só a primeira camada. Através do pacto antinupcial, em que você escolhe o regime da separação convencional de bens, mas também pode estabelecer que o casal renuncia à aplicação dessa súmula, em caso de divórcio ou de falecimento de um deles, isso traz mais uma camada de proteção, ou seja, vai se construindo uma série de cláusulas de ideias para proteger os seus bens. O quarto regime é a separação legal obrigatória. A lei basicamente impõe em situações específicas, como quando um dos dois tem mais de 70 anos ou quando um deles vem de um casamento que já foi finalizado, mas onde ainda não foi feita a partilha dos bens do casal. Esse regime de bens tem as mesmas brechas da separação convencional, só que ele é imposto, ele não é escolhido, ou seja, ainda pior. O quinto regime de bens é o da participação final dos aquestos, e sendo muito sincero, esse regime não vale muito a pena ser discutido, porque honestamente, depois do novo Código Civil, ele nem vai mais existir. Quando ele foi criado, a ideia era um regime
pensado para empresários, mas na prática ele se mostrou um problema gigantesco quando os casais queriam se divorciar, e atualmente quase não existem casais que fazem uso dele. Agora, o que a maioria dos empresários não sabe é que você não é obrigado a escolher um dos regimes que eu já citei. Esse é o 6º regime de bens, e o mais importante, o regime misto. É possível montar uma estrutura mista dentro do pacto antinupcial. Você define um regime para patrimônio pessoal do casal e faz um tratamento diferenciado, mais protegido, especificamente para as participações em empresas, cotas, futuras valorizações dessa empresa, incluindo cláusulas que podem blindar contra exatamente aquela brecha da súmula 377 do STF que eu mencionei. Essa estrutura ela precisa ser desenhada pensando na atividade da sua empresa, na forma como ela cresce e no que vocês dois, como casal, entendem que é justo para os dois. Não existe um modelo pronto de regime de bens que sirva para todo mundo, e é exatamente aí que a maioria erra. Os casais copiam uma cláusula genérica ou escolhem um regime que eles entendem que vai ser o mais adequado, só que isso acaba não resolvendo o desejo que eles possuem. E ainda pior, depois eles descobrem que não só não resolveu, como piorou uma situação delicada, como no caso de um futuro divórcio. Isso porque escolher regime de bens equivocado pode até mesmo te fazer pagar mais imposto na hora de fazer um divórcio ou até mesmo um inventário. Tem 3 perguntas que sempre aparecem aqui. A primeira delas é: eu já sou casado, dá para mudar o regime de bens depois? E sim, existe um procedimento judicial específico para isso, mas você vai precisar justificar, e você pode falar que é simplesmente porque você quer, e vai precisar fazer um levantamento completo do seu patrimônio antes de fazer qualquer mudança. A segunda pergunta é: se eu tenho uma holding, isso já resolve completamente? E não necessariamente. A holding ela organiza a estrutura societária da sua empresa, mas o regime de bens de casamento continua sendo uma camada que decide o que se comunica entre os cônjuges, ou seja, uma coisa não substitui a outra. Elas precisam conversar e se complementar para que tudo dê certo para você. A terceira pergunta é: se eu escolher a separação de bens, eu deixo o meu cônjuge desprotegido? E a verdade é que talvez, mas não precisa ser assim. Você pode, dentro do próprio pacto antinupcial, prever proteções específicas para o seu companheiro. Por exemplo, uma regra de compensação em caso de divórcio, definida antes com clareza entre vocês, para não deixar essa discussão para depois no judiciário. Proteger a sua empresa e proteger o seu cônjuge não são objetivos que se excluem, eles coexistem desde que alguém desenhe isso com cuidado para você. Se você é sócio, empresário ou está no momento de construir patrimônio, ou se você já tem patrimônio relevante e vai se casar, ou até mesmo se já é casado, mas nunca revisou isso, vale muito a pena entender exatamente aonde você está exposto antes que isso se torne um problema e corrigir. Se isso é uma situação que te preocupa hoje, a minha equipe pode conversar com você e mapear todos os pontos específicos do seu caso. E é lógico, se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que você não tinha pensado, se inscreva aqui no canal porque toda semana eu trago um tema novo sobre patrimônio, sucessões e planejamento patrimonial para quem tem muito a proteger. Comenta aqui embaixo qual regime de bens você escolheu e se você tem alguma dúvida sobre o seu caso. Quem sabe, no próximo vídeo eu não posso usar você como exemplo. Um abraço e até a próxima!